Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal dessa casa que tanto acolhe a todos e a todas. E o nosso estudo da noite de hoje, da tarde, né? Independente do horário que cada um esteja vendo, podendo assistir, é sobre o Livro dos Espíritos. A comemoração do Livro dos Espíritos aos seus 166 anos. E a gente também vai falar um pouquinho também, que é o mês de comemoração também do Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 159 anos. E para a gente começar o nosso estudo, a gente vai ler uma página. E essa página foi retirada do Momento Espírita. E ela fala um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. E o título da página é O Livro Luz. A história não é muito diferente de tantas outras que trazem como pano de fundo sofrimento. Não importa o país ou a língua que se fale, os sentimentos têm uma linguagem única. Era inverno e a noite caía rápida e fria. Aquele homem desesperado caminhava triste e só. No peito, a dor da separação, promovida pela morte da esposa querida, dilacerava-lhe as fibras mais sutis dos sentimentos. A prova amarga do adeus vencera-o, e ele, que sonhava com a felicidade de um matrimônio feliz e com o futuro adornado pela presença dos filhos, não passava agora de trapo humano e solitário. As noites de insônia e os dias de angústia minaram-lhe as forças. Faltava ao trabalho e o chefe reto e ríspido o ameaçava despedir. A vida para ele não tinha mais sentido. Para que teimar em ficar vivo, pensava. Sem confiança em Deus, resolvera seguir o caminho de tantos outros. Ante a fatalidade, iria se suicidar. Paris, a cidade da luz, estava envolta no manto escuro da noite, e um vento gelado açoitava sem piedade. Seguiu-os a passos lentos pelas ruas desertas e se deteve um momento a contemplar o rio Sena. Talvez a correnteza o levasse dali e silenciasse em suas águas escuras e profundas o seu pensamento aturdido. Sim, essa seria a solução, pensou. Dirigiu-se como um autômato até a Ponte Marie, quase apagada pela forte cerração, e ao apoiar a mão direita na murada para se atirar, sentiu que um objeto molhado caiu aos seus pés. Surpreendido, distinguiu um livro que o orvalho umedecera. Tomou o volume nas mãos e caminhou um tanto irritado, procurando a luz quase apagada de um poste vizinho, e pôde ler o frontispício. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Vinha assinado por um homem. Mesmo um pouco indeciso, resolveu ler aquela obra que, por certo, havia salvo a vida de alguém que pretendera, como ele, pôr termo à própria vida. Já nas primeiras páginas encontrou motivos para viver e lutar, suportar com resignação e coragem os reveses da vida e refazer a esperança. Leu o volume com dedicada atenção e resolveu presenteá-lo a quem lhe havia propiciado aquele tesouro. Era abril de 1860 e numa manhã fria, como tantas outras na cidade de Paris, o professor Rivail recebeu em sua residência uma certa encomenda cuidadosamente embrulhada. Abriu, encontrou uma carta singela com os seguintes dizeres: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe
antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Em seguida, o autor da carta narrava a história acima. Allan Kardec, pseudônimo do ilustre professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, abriu a obra e leu seu frontispício. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E assinado por ele. Kardec, aconchegando o livro ao peito, entendeu a sublime missão que lhe cabia como codificador da doutrina espírita, mensageira de consolo e esperança para a humanidade sofrida. Essa obra que conseguiu, em suas páginas de luz, deter aqueles 2 homens às portas do suicídio, foi lançada em Paris no dia 18 de abril de 1857, e intitula-se O Livro dos Espíritos. Então, depois dessa leitura dessa página, que é um grande depoimento, que a gente possa, fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. E aí eu faço convite a todos e todas. Querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade, essa oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, e agradecer a Allan Kardec por ter abraçado essa missão, por ter querido ter levantado a bandeira do Espiritismo e assim podermos ter este material, ter essas obras tão maravilhosas que podemos ter em nossas mãos e assim estudar, nos conhecer um pouco mais e ter o manual de como devemos proceder na nossa existência. Que assim seja. Então, pessoal, essa carta, foi uma carta que esse companheiro, ele enviou a Kardec, quando Kardec, ele estava passando por um momento assim de grande exaustão, que estava necessitado de dinheiro, porque era uma obra extremamente gigantesca, que os espíritos superiores haviam colocado nas suas mãos, porque havia necessidade do dinheiro, havia necessidade de ele ter a questão, de vender essas obras, produzir essas obras. E para a questão de produzir, precisava-se de ter uma quantia maior. E Kardec observava que o dinheiro estava faltando. Então, ele estava pensando e estava com esses pensamentos. E um pensamento assim, até de: o que vai acontecer? Eu não tenho mais dinheiro. O dinheiro está acabando. Como é que vai ser? E providencialmente, ele recebe esse embrulho na sua casa. Sua esposa vai, a Doce Gabi, como ela, como dizem, como ela é definida, a Doce Gabi, ela vai e entrega esse embrulho a Kardec. E quando Kardec, ele lê essa carta, ele é tomado de grande entusiasmo, porque ele observa o quanto a obra tem importância, o quanto fez bem para 2 pessoas,
que não cometeram suicídio. E aí ele tem força para recomeçar. E aí ele vai, é como uma injeção de ânimo para ele. Então a gente percebe que, apesar de Kardec ter ser assessorado pela espiritualidade, ele também tinha momentos, vamos dizer assim, de exaustão, de fraqueza, onde ele se via pressionado. Então que ele precisava também de injeção de ânimo. E muitas das vezes nós nos sentimos assim também, em períodos da nossa existência. E quantas vezes acontecem situações na nossa vida em que pessoas nos ajudam, situações acontecem e que nos motivam para que nós possamos dar continuidade aos nossos projetos. E voltando ao nosso livro dos Espíritos, a gente não saiu dele, mas voltando ao nosso livro dos Espíritos, a comemoração dos seus 166 anos, a característica do livro dos Espíritos qual é? É um livro de perguntas e respostas. É um livro de perguntas e respostas que apresenta de uma forma bastante didática, né, e simples, os princípios do Espiritismo, esclarecendo as principais dúvidas a respeito do presente e do futuro à luz da doutrina espírita. E os principais temas, nós temos a imortalidade da alma, a vida após a morte, a natureza dos espíritos e a essência dos ensinamentos da morais do Cristo. Kardec, ele foi uma figura fundamental. Ele adotou um método criterioso para a elaboração do Livro dos Espíritos, para evitar fraudes e eliminar supostas dúvidas. Ele elaborou uma série de perguntas semelhantes, enviando para médiuns diferentes, submetendo o texto à apreciação de diferentes espíritos, antes de ordenar as informações e finalmente publicá-las. Ele ofereceu a nós, encarnados, um método criterioso de observação. E a partir desse método de observação, ele foi capaz de compilar e de organizar didaticamente um conjunto de princípios capaz de lançar o espírito humano um novo patamar de conquistas evolutivas. Então a ciência, ela receberia a luz do sentimento. A ciência seria convidada a dar a mão à bondade. A filosofia, ela seria resgatada dos seus labirintos obscuros e convidada a edificar o seu raciocínio em bases seguras. E a religião, talvez, ela receberia o seu maior convite para edificação de um templo interior, a fim de que o credor ele pudesse ser ouvido a partir da nossa própria intimidade. Nascia então o projeto pedagógico do Livro dos Espíritos, para que o ser humano fosse, para que o ser humano, né, entendesse que o Livro dos Espíritos ele fosse um verdadeiro manual para aqueles que desejassem conhecer e aprender uma série de assuntos relacionados à existência e o processo de evolução. E os espíritos, eles respondem
os questionamentos que são fundamentais para o nosso crescimento íntimo. Eles contam para nós sobre as leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. E essas leis, elas sempre existiram, mas faltava a pedagogia da observação, uma educação do nosso olhar. E existe também a educação do nosso olhar para quando nós temos que abrir assim, precisamos abrir o livro dos Espíritos. A gente precisa abrir o livro dos Espíritos e ter essa observação maior, ter essa educação no olhar, ler a pergunta, ler a resposta, estudar com afinco, não passar o olho, se entender como um indivíduo, buscando o conhecimento, agregando os conhecimentos. Pode ser pelo amor essa procura ou pela dor. Muitas pessoas podem fazer essa busca querendo buscar o sentido da vida. Umas já querem saber porque tem curiosidade, outras querem entender qual o motivo, o porquê que estão aqui na Terra. E o livro dos Espíritos, ele representa um guia na compreensão dos fatos. Mas como que eu leio o livro dos Espíritos? Eu já li todo o livro dos Espíritos? Eu sei todo ele? Eu não preciso mais estudar? Eu decorei as perguntas? Será que no livro dos Espíritos tem todas as respostas que nós precisamos ter dos assuntos que tem aqui na Terra? Será que a gente já parou para se perguntar sobre isso? Será que trata sobre todos os assuntos realmente aqui na Terra? Será que Kardec pensou sobre tudo isso lá em 1857 e nós agora em 2023? Será que o livro dos Espíritos ele é tão atual assim? E foi bastante interessante que, pesquisando sobre o tema do estudo, que é um tema bastante vasto, né? Eu achei um pequeno trecho de um estudo, de uma palestra, né? De um corte de uma palestra de Divaldo, que Divaldo disse que o espírito Viana de Carvalho o ensinou a estudar o livro dos Espíritos, quando ele tinha 14 anos. E ele disse que o espírito, quando ele começou, né, a questão de se interessar pelo espiritismo e tudo, o espírito Viana de Carvalho apareceu para ele e falou que o primeiro livro que ele tinha que começar a ler seria o livro dos Espíritos, que era a obra básica, o livro de perguntas e respostas, e que ele lesse. Como ele tinha 14 anos, Divaldo disse, né, não sei se você já conhece a história, mas vale a pena a gente relembrar. Ele falou que 14 anos, ele muito ainda, né, não tinha a questão da maturidade, tudo. E ele pegou o livro dos Espíritos, leu as perguntas, viu algumas respostas, viu o quanto profundo era aquilo, falou assim, foi salteando, né, as perguntas e as respostas. E foi lendo.
E ele disse que dentro de 3 a 4 dias ele pegou e terminou o livro. O espírito Viana de Carvalho reapareceu para ele, né? E perguntou: já leu o livro? Ele falou: já li o livro. Qual o outro livro que o senhor recomenda para mim? Né? Já terminei esse livro, tá tudo certo. Aí o espírito virou para ele e disse: o livro dos espíritos. Mas novamente vou ter que ler? Sim, releia o livro. E aí ele ficou, né, um pouco chateado, mas foi ler o livro. E aí ele pegou o livro novamente. E aí ele pegou desde a sua introdução, né? E aí ele começou a ler com seriedade. Começou a ler o livro com seriedade. E aí ele foi percebendo o livro. Começou a perceber o livro. Teve um outro olhar para o livro, né? Desde a sua introdução, viajando nas experimentações das mesas girantes, ao conjunto da ciência, filosofia, religião. Ele percebeu que foi vendo a questão da história, que a sociedade europeia vivia de forma frívola, as mesas girantes era uma febre que assolava Paris de 1850. E Divaldo se surpreende com a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Diferente das indagações anteriores da teologia, das doutrinas filosóficas, que sempre interrogavam: quem é Deus? Dando a afeição antropomórfica, que apresenta semelhança de forma com o homem, né? Deus faz essa comparação com o homem. Foi da segunda vez que ele observou que Kardec pergunta que é Deus. Divaldo fica admirado com a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele continua a ler a obra. Ele demora 2 meses agora lendo a obra. E após concluir a obra, Viana de Carvalho reaparece e diz a Divaldo que ele deve ler o Livro dos Espíritos durante a vida toda, que deve estudá-la sempre, que à medida que a inteligência vai adquirindo novos recursos, o conhecimento se alarga e vai entendendo melhor o conteúdo da obra extraordinária que é o Livro dos Espíritos. E se ele viver 100 anos, que ele deveria estudar 100 anos a obra. Bem, Divaldo, ele acha que o espírito, ele é fanático. Estudar 100 anos uma obra, né? Na ignorância dele, ele acha que é um tempo muito largo, né? Estudar 100 anos. E ele acha que o espírito é fanático. Passa um tempo, mais ou menos uns 30 anos, ele escuta um grupo de jovens falando sobre física quântica nuclear, faziam abordagens sobre espaços intermoleculares. Então, Divaldo fica pensando. Aí uma questão que não foi abordada, né? No Livro dos Espíritos, que Allan Kardec não examinou. Ele não fala sobre ciência atômica. Divaldo conta que na primeira oportunidade que apareceu o espírito, ele estava armado para desafiá-lo. E ele narra que o espírito aparece, que ele o saúda e diz ao espírito que ele foi um pouco exagerado quando disse que o Livro dos Espíritos tinha tudo que necessitamos saber aqui na Terra. Viana de Carvalho afirmou que sim, que tem tudo sim, que o livro tem tudo, que é a síntese do conhecimento universal. Divaldo afirmava que
Sobre física, o livro não abordava. E pergunta para o espírito: e aí, como ficamos? O espírito diz: ficamos com o livro dos espíritos. Viana de Carvalho vira para Divaldo e fala: vou te fazer uma pergunta para você me responder. Você de fato, realmente leu o livro dos espíritos? Divaldo diz que ficou profundamente ofendido. Disse que não só leu, como estudou de capa a capa mais ou menos umas 50 vezes e que estudava diariamente. E muito incomodado, pede ao espírito que faça qualquer pergunta a ele, pois ele sabe todo o livro. Mas o espírito, bem tranquilo, diz para ele pegar o livro e abrir na pergunta. Divaldo até cita que a pergunta nesse vídeo é a 950, mas não é a pergunta 950, porque a 950 ela está no capítulo que é desgosto da vida, que vai tratar sobre o suicídio. A pergunta que ele está se referindo é a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. E o Espírito diz para ele: leia meia voz, porque eu quero escutar a sua voz. E quando Divaldo abriu e bateu o olho, disse: não, nem preciso ler. E o Espírito disse: leia. O trecho é assim. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Bem, após Divaldo ler, ele recebeu uma aula sobre o átomo de carbono, para que tivesse uma ideia da grandeza das leis cósmicas. Demonstrou que desde o momento que essa partícula aparece, ela vai ingerida ou eliminada pela criatura humana, pela criatura animal, vai absorvida pela assimilação clorofiliana da planta, vai à raiz ou absorvida através do humus da terra, até o momento em que ela vai cair numa estrela novíssima. E pela alta temperatura ocorre uma fissão nuclear, mostrando que tudo se encadeia em natureza. Isso demonstra que nós não conseguimos guardar tudo na nossa mente, no nosso cérebro. Que apesar da gente estudar bastante tempo uma obra, seja por 30, por 40 anos, ainda assim a gente não vai conseguir compreendê-la em sua totalidade. Se segundo os espíritos, como até mesmo disse Viana de Carvalho, que é, fala tudo sobre o que nós necessitamos aqui na Terra, muita coisa ainda a gente desconhece, porque nem de todos os assuntos nem todos os assuntos nós conseguimos dominar. Então, alguma coisa ainda vai deixar a desejar em relação ao entendimento.
Então a gente precisa pensar que a gente tende a colocar, não temos que ser orgulhosos quando a gente pensa que eu sei tudo. Não, até porque quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo, quando a gente vai se colocando, né? Quando a gente tem humildade de se colocar, que a gente vai estudando, vai percebendo, poxa, isso eu não via dessa forma. E quando a gente não via dessa forma, a gente pode até perceber isso também, até quando a gente tem uma determinada idade, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, e até mesmo na fase adulta, em determinados tempos, né? A gente vai percebendo que o amadurecimento da gente vai fazendo com que a gente vai alcançando, que a nossa inteligência vai alcançando determinados degraus. E isso é muito bacana da gente perceber que aquilo que eu não conseguia entender daquela forma, hoje eu consigo compreender de outra. E isso vai em relação a sentimento também, em relação à emoção. Antes, determinada coisa, situação, me deixava muito mais irritado. Hoje, não me deixa tanto. Isso vai sendo compreensão também, entendimento, porque a gente vai se conhecendo melhor. Porque a gente está estudando, a gente está se aprimorando. Herculano Pires ressaltou que o trabalho de realização da obra Livro dos Espíritos, é resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. Kardec, ele foi escolhido, né? Um missionário escolhido pelos espíritos superiores por ter essa missão, né, de codificar a doutrina espírita. E imaginem, né, o quanto deve ter sido trabalhoso preparar esse missionário para essa tarefa tão importante, que seria e é o Consolador prometido por Jesus. Jesus já anunciava que viria o Consolador prometido. E esse missionário estava sendo preparado. E foi um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. Muitos trabalhadores encarnados e desencarnados estavam reunidos para que tivesse sucesso essa missão. Estava escrito no caderno de memórias de Kardec o relato: mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições.
1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. Nesse processo, né, de que Kardec teve de fazer, né, o preparo todo do Livro dos Espíritos e a chegada do Livro dos Espíritos até as pessoas, Kardec, ele recebeu algumas cartas. E ele recebeu numerosas cartas, né, dirigidas desde a publicação. E ele achou interessante citar duas. E são bem interessantes esses depoimentos, que vale a pena, né, a gente fazer essa leitura do quanto as pessoas, essas duas cartas mostram a satisfação das pessoas com relação ao Livro dos Espíritos. Isso foi datado do dia 25 de abril de 1857. Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito de acordo com o prospecto. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Oh, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e pueris, ao lado desse futuro que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que o imaginava a custo. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Olha esse depoimento bastante atual. Quem quer que leia esse livro meditando como eu, encontrarás tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência, ou seja, todos os momentos em que nós nos encontramos aqui na Terra, de dificuldades, de alegrias, de lamentações. Em minha vida, sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo. Olha aqui quanto que a gente fala, né? Empregar utilmente o tempo. O Livro dos Espíritos toca nesse assunto. E minhas faculdades para acelerar meu progresso, porque para mim agora o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida egoísta que não nos permite avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como vós e eu os encontrareis muito, assim espero, para honra da humanidade pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Regeneração
continuamos a falar de regeneração. Regeneração, lá em 1857 já falava de regeneração. E a gente continua a falar de regeneração, né? Dessa mudança em nós. Quando for a Paris, terei a honra de vos ver. E se não for abusar de vosso tempo, perdi-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Então, esse foi um depoimento. Acredito que muito desse depoimento, muito de nós pensamos assim quando lemos o livro ou quando no momento da dor chegamos, né, conhecemos a doutrina espírita ou, né, conhecemos o livro dos espíritos também, folheamos o livro. E tem um outro também, uma outra carta, que é de 14 de julho de 1857. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos que sinto depois de o ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade que nos fizeste saber. Da minha parte, confesso-vos que estou muito forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Compartilho com vários de meus amigos das convicções que aurina a literatura da vossa obra. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. Aquele capítulo que fala muito da desigualdade social no Livro dos Espíritos faz a gente refletir bastante, né? E falando das sucessivas encarnações, faz a gente repensar, né, nas nossas posições, o que nós fomos, o que nós não fomos, como nós estamos aqui nessa existência, pelo que nós estamos passando. E aí a gente vai compreendendo e não vai mais murmurando contra a providência divina, vai se resignando, né? Não é questão de você aceitar, eu sou assim, a minha vida é assim, é desse jeito, mas é você resignação, aquilo não doer, você não ficar chateado o tempo todo, não sofrer por isso, murmurar contra a providência divina, você ter coragem e ter a certeza, e aí ele vai falar a certeza de um futuro mais feliz. Caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com seu trabalho, mas a quem falta a instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus e fiz tudo quanto pude ser útil a semelhantes. E é por isso que procuro tudo que possa ajudar na felicidade dos meus irmãos. Levantai esta bandeira, cabe-nos a nós seguir-vos, contamos com vosso apoio e vossos conselhos. Kardec levantou a bandeira, cabe a gente continuar levantando essa bandeira, né? A bandeira do Espiritismo. E o Espiritismo, ele consola, ele nos faz entender que a nossa vida é uma dádiva de Deus, que ela merece, sim, todo o nosso esforço de fazer com que ela seja melhor a cada dia. E pra gente, tem um texto aqui, né,
que é bastante interessante, que foi uma experiência que Kardec ele teve fora do corpo antes de lançar o Livro dos Espíritos, e que quem escreveu foi o irmão X, com o título Consciência Espírita. Eu vou ler alguns trechinhos por causa da questão do nosso tempo. Conta-se que Allan Kardec, quando reuniu os textos que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com o sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou o enviado de planos sublimes que transportou de chofre e nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor, soluços de aflição. Casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias, seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou-se os tiranos da história, inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Conquanto responsáveis desconheciam na existência o mal que praticava, o próprio mestre auxiliou-os a desembaçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos, de certo, padeceram nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade? Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoraram até hoje, internados no campo físico à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilizações que ostentavam. Todos foram encaminhados a reencarnações para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade: Átila, Aníbal, Alarico, Gengis Khan, antes. Todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, dize-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra
é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Esse texto, essa mensagem, ela nos faz refletir do conhecimento que a gente tem, dessas obras básicas todas, desses livros, não só das obras básicas, mas das obras complementares. O que os espíritos eles trazem para nós a respeito, das leis que regem tanto o mundo espiritual como o mundo físico, e esse conhecimento que a gente tem, e o quanto nós seremos cobrados por esse conhecimento. Então, se a gente realmente pratica o mal, sabendo que a gente não deve fazer isso, nós estamos indo contra as leis de Deus. Então, nós seremos muito mais cobrados, porque foi dado a gente conhecimento. Então, esse texto chama a atenção da gente, para que não seja, não tenha que ser difícil, para que a gente não se sinta, no novo estágio que é o nosso desencarne, quando a gente desencarnar, a nossa próxima morada, que é o mundo espiritual, que nós não fiquemos, no estágio de perturbação, que seja um estágio temporário somente, naquela de que, eu não sei se eu morri ou não, mas que não seja, que a gente não fique, como ele aqui citou, se lamentando, gritando, porque a gente deveria ter feito e não fez, ter agido, ter tido uma vida que a gente sabe que deveria ter tido e não fez, ter se arrependido, ou ter dito assim, eu deixo para a próxima existência, eu resolvo na minha próxima existência. Mais fácil resolver agora, porque na próxima existência pode ficar mais difícil, Os encontros são agora, E é o momento, são os momentos da gente resolver. Só o fato da gente, às vezes fala assim, mas falar às vezes é fácil, Às vezes eu não consigo nem ficar perto, mas só não odiar, Não odiar, você não mandar esse tipo de vibração, conseguir fazer uma prece, já está fazendo bem, É você fazer o bem no limite das suas forças. Eu não consigo abraçar. Não consegue abraçar.
mas eu não estou desejando mal. Aí eu não consigo estar com fulano, mas eu não estou desejando mal. É essa a questão, né? Não estou desejando mal. Então é algo para a gente repensar, né? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe qual é o seu limite. Mas é sempre bom a gente refletir, como disse, né, Santo Agostinho, da gente fazer aquela reflexão dia a dia, antes da gente dormir. O que a gente está fazendo? Estou me arrependendo? Como que tem sido a minha vida? Né? Então, é muito importante que a gente faça isso. Nós temos o Livro dos Espíritos, né? Em comemoração, esses 166 anos, como a gente já falou. E nós temos também o nosso querido, grande consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no dia 15 de abril de 1864, ele foi lançado, né? Que foi inicialmente chamado de imitação do Evangelho, e depois ele foi alterado, né, após observações dos espíritos que trabalhavam na codificação e de alguns companheiros também, para Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um hífen de luz entre filosofia e a ciência espírita. Nele se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Esse livro ele tem considerável influência, não somente para o mundo religioso, que nele encontra as máximas que são necessárias, como também a vida prática das nações, por nele aurir instruções excelentes, como 28 capítulos da mais excelsa moral. Podemos dizer que é feliz é o homem que, diante das dificuldades e peripécias da existência, tenha nas mãos e sob os olhos os luminosos textos dessa obra extremamente consoladora, dando ênfase aos ditos e feitos do Senhor Jesus, né, do nosso mestre, guia e exemplo, o que quer dizer ao ensino moral. Erige-se como regra de conduta que abraça todas as circunstâncias da vida, particular ou pública, a princípio de todas as relações sociais, baseada na mais rigorosa justiça. Enfim, é a rota infalível da felicidade futura. Essa obra é uma obra para uso de todos, né? Cada um pode aí colher os meios de conformar a sua conduta moral do Cristo, nosso modelo e guia. Os espíritas aí encontram as explicações que mais especialmente lhes concernem, né? As instruções dos espíritos, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidar a imitação, e os convidar à imitação do Evangelho. Nele encontram as almas aflitas, o consolo e a explicação para as suas dores. O sermão das bem-aventuranças ganha um novo e especial colorido, sob a meridiana luz do esclarecimento espírita. Parece-nos ouvir de novo a voz do suave pastor. Vinde a mim, vós que está sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Os versos de rara poesia, das aves do céu, dos lírios do campo, que não semeiam nem fiam toda a beleza das palavras de Jesus, numa linguagem acessível e inteligível. Explicado de forma racional, porque fé inabalável só o é
a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É importante frisar que Kardec utilizou as mesmas máximas e as parábolas deixadas por Jesus e reproduzidas nos evangelhos, agora analisadas e comentadas à luz do Espiritismo. E nele também se encontram explicadas as promessas do Cristo no célebre noite da derradeira ceia com os apóstolos, acerca do Consolador que viria em pós. O Consolador prometido que viria quando o mundo estivesse maduro para compreender, Consolador que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. E o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras. Não tem mais aquelas figuras que Jesus precisava utilizar naquele tempo, nem as alegorias, porque o povo não tinha um amadurecimento que era necessário e agora se tem. Vem, enfim, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Jesus, que nunca se apartara dos homens, aproxima-se ainda mais e volta a falar como outrora, chamando e conduzindo. A boa nova é o roteiro, é a mensagem espírita, o consolo. O Evangelho segundo o Espiritismo corporifica no mundo a palavra imperecível de Jesus, excelso enviado do Pai. É Ele mesmo, de retorno, tomando os filhos e as filhas de dor nos seus braços para conduzir para a luz gloriosa da verdade. O Evangelho não é um livro simplesmente, é um templo de ideias infinitas, miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. O Evangelho, ele é um bálsamo para a alma. Ele facilita a nossa vida nos momentos de dor. E quando a gente tá, na maioria das vezes, né, a gente pega o Evangelho quando a gente tá nos momentos de mais aflição. A gente pega para estudar, para fazer um estudo, mas muitas das vezes a gente pega naquele momento em que parece que tudo tá escuro. E aí a gente quer que a luz se acenda novamente. E o Evangelho, quando a gente abre, ele é a luz na escuridão. Assim como todas as obras, o Evangelho consola. Ele é um livro que acalenta a alma. Bem, os dois livros, né, são livros que são extremamente, são obras-primas, que, como disse Viana de Carvalho, se a gente viver o tempo que a gente viver, a gente deve estudar. E eu já passei 1h04, né? É pouco tempo para falar deles. Então agradeço a oportunidade, agradeço a casa, tá? Obrigada muito pelo convite, é um momento de reflexão e faz a gente pensar o quanto a gente deve estudar muito mais, tá bom? Espero que tenha
que todo mundo possa também refletir o quanto que essas obras são importantes para a vida de cada um, tá bom? Agradeço muito, tá? E eu convido a todos para a gente finalizar o estudo de hoje com uma prece. Querido Deus, agradecemos por mais um estudo dessa casa abençoada. Agradecemos por essas obras que tanto nos ajudam, que acolhem as nossas almas nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, de conhecimento. Agradecemos os missionários que tanto ajudaram, que tiveram trabalho para que tudo isso acontecesse, tanto encarnados e desencarnados. Agradecemos todo o amparo que Kardec teve para que sua missão ela fosse completada e trouxesse para nós esse bálsamo divino. Que são as obras básicas. Agradecemos, querido amigo Jesus, pelos espíritos que nos trazem todos os esclarecimentos que regem e que norteiam a nossa existência. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Muito sucesso a todos em suas atividades diárias e aos estudos também. Fiquem com Deus.